Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os vivos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Podeis se assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Enquanto os irmãos se acomodam, eu quero externar minha gratidão ao bom Deus por essa tão honrosa oportunidade de estar retornando aqui, nesse segundo dia. A Deus a honra, a glória para todos sempre. Que este Deus que faz presente aqui nessa noite possa estar visitando o pastor Jean Porto, lhe restaurando a saúde, dando equilíbrio emocional e ajudando o seu servo nessa caminhada. Externando minha gratidão também ao anjo que Deus separou para esta casa, pastor Davi, e aos organizadores deste evento. A Deus seja a honra e a glória para sempre. Glória a Deus. Está me acompanhando hoje a minha esposa, que está fugindo não sei para onde. Está correndo para onde? Ah, já foi logo para perto do Jonas. Sangue de Jesus tem poder. Fica de pé, Kércia. Está ali minha esposa. Fica em pé. Te peguei. Irmãos, Deus dá na mesma medida. Hoje, à tarde, ela estava conversando comigo e ela disse: hoje eu vou dar um culto e ação de graça. Eu disse: por qual motivo? Ela se olha no espelho. Eu disse: oh glória. Aí mandou abrir a Bíblia em Salmo 116, verso 12, e disse: posso pregar para você? Eu disse: prega. E ela disse: que darei ao Senhor por todos os benefícios. Irmãos, abra sua Bíblia, livro do profeta Ezequiel. Capítulo de número 1. Ezequiel, capítulo de número 1. Versículo de número 1 até o versículo de número 4. Ezequiel, capítulo de número 1. Versículo de número 1 até o versículo de número 4. Quando recebi a missão de poder estar aqui, essa palavra veio ao meu coração de uma forma muito forte e tentei fugir dela. Confesso aos irmãos, e hoje à tarde, quando minha esposa e a minha filha saíram do quarto, eu aproveitei para poder falar com Deus e tentar fugir dessa palavra. Mas não consegui, confesso aos irmãos. Então percebo no meu espírito que Deus quer falar a alguém através desta palavra. Permita-me ser canal de Deus para a sua vida por esses minutos. Ezequiel capítulo 1, versículo de número 1 até o 4. Quem encontrou, diga: eu cheguei. Diz o texto: e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês,
no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. E olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com um fogo revolvendo-se nela, um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa como cor de âmbar, que saía do meio do fogo. Versículo de número 3, eu conto de 1 até 3, e os irmãos citam somente o versículo de número 3, bem forte, bem vivo, bem vibrante. 1, 2, 3. Versículo 3, versículo 3, versículo 3. Vamos lá? 1, 2, 3. Amém. Quem estava ontem aqui, levante a mão, por favor. Quase todos. Irmãos, permita-me rapidinho fazer aqui, que no final você vai sair com pressa para comer, até porque você é crente, eu te conheço. Eu só tenho 4 livros aqui que sobrou desses dias que estou. 3 do Conselhos Básicos para quem tem um chamado. Neste livro eu falo sobre como discernir o chamado. Logo depois, 65 coisas, dentre elas, do que fazer, do que não fazer. Logo depois, uma palavra direcionada aos obreiros, diáconos, presbíteros, evangelistas. Depois eu falo acerca a visão quanto ao culto, ou seja, como estar à frente desse culto, como se comportar aos membros desse culto. No final, eu falo sobre como preparar o seu esboço, sua pregação, seu sermão. Falo sobre 3 tipos de sermão, lado positivo e negativo. Só tenho 3 desse, graças a Deus. Passo a passo para entender a Bíblia, e só tem um desse. São 11 capítulos. No último capítulo, eu dou uma dica de um aplicativo para você que é amante da palavra, baixar esse aplicativo, e ali quando você tocar nas palavras que você selecionar, ela vai te dar ali o que entendemos ser a linguagem original do texto, ou da palavra, seja hebraico, aramaico ou grego. Se puder, passa lá, só tem 4, tá bom? Cada um no valor de R$30 apenas. Capítulo de número 1 do profeta Ezequiel. Do versículo de número 1 até o versículo de número 4. É uma rápida e breve biografia desse homem de Deus, chamado Ezequiel. Ezequiel vai tentar mostrar para nós a sua biografia, e talvez por causa da mensagem de ontem, esse texto vem à minha memória. E para a gente entender o que está acontecendo com Ezequiel, do versículo 1 ao 4, a gente começa do versículo 3 para cima. Como ele está falando da sua autobiografia. Para nós, em sua autobiografia, qual é o seu plano de vida, qual é o seu objetivo. Ezequiel está se esforçando em mostrar para quem vai examinar as Escrituras que ele nasceu em uma casa sacerdotal, cujo pai é um sacerdote.
E Ezequiel não tem muita escolha. Então Ezequiel vai traçar planos. E por que ele traça planos? Repito o texto de ontem, por favor, tenha paciência comigo para a gente entender o que está acontecendo nessa biografia. Capítulo de número 4 do livro de Números. Números capítulo 4, versículo 1 e versículo 3. E você percebe do versículo 1 a 3, que Ezequiel não tem muita escolha, até porque Deus escolheu uma casa, dessa casa Deus escolheu uma família, e do meio desta família Deus escolheu 3 linhagens. Capítulo 4, versículo de número 1 até o versículo 3. E veio a palavra do Senhor a Moisés e Arão, dizendo: na contagem dos filhos de Levi, entre a casa dos coatitas, separa todo homem de 30 a 50 anos de idade, para que possam trabalhar para mim. Percebe que Deus visita o pastor presidente, fala ao pastor presidente: separa para trabalhar na minha casa obreiros que terão tempo para se preparar. E nesse preparo, ao selecionar esses obreiros, você precisa distinguir que eles são da casa de Coate, da linhagem de Levi. Levi teve 3 filhos, a saber, Gerson, Coate e Merari. Todas as 3 linhagens foram selecionadas por Deus para trabalhar na casa de Deus, a saber, o tabernáculo ou o templo. Cada um tinha sua função específica. Os coatitas vêm da linhagem de Arão e de Moisés. E a responsabilidade dos coatitas era um pouco mais maior ou mais pesada na questão desse zelo e cuidado do templo. Eles eram responsáveis pelo altar de sacrifício, responsável pela mesa dos pães, responsável pelo incensário, e dentre eles eram selecionados na sorte pelo Urim e Tumim os sumos sacerdotes. Os outros eram como se fossem músicos ou diáconos. Resumindo tudo, todos são diáconos. É justamente da casa de Coate que Ezequiel pertence, a linhagem dos coatitas. Ezequiel traça um plano para a vida dele. Lembrando, para quem esteve e quem não esteve, colocando na memória e anotando. No capítulo 4 de Números, Deus seleciona e determina um tempo, 30 anos a 50. No capítulo 8, versículo 23 a 24, Deus determina que todo aquele que deseja exercer esse ministério que não tem muita escolha, deveria com 25 anos de idade, já começar a ter experiência com quem já era ou com quem já exercia o ministério. Então entenda comigo, por favor, o sonho de Ezequiel era esse aqui. O plano que Ezequiel traçou para a vida dele era esse aqui. Quando eu completar 30 anos de idade, vou realizar os meus sonhos. Vou usar roupa de sacerdote. E não é qualquer peça de roupa. É roupa de linho fino. Ou seja, o tecido mais caro é o que eu vou usar. A roupa mais importada e chique é que eu vou usar. Meu sonho é colocar no peito e colocar no ombro 12 pedras, para quando o sol bater nelas, chamar a atenção de quem ver. Pensa Ezequiel sonhando: eu serei um sacerdote. O plano de Ezequiel continua: quando eu fizer 30 anos de idade,
eu vou estar entre aqueles que Deus chamou pelo nome e trabalhando para o maior de todos, o Todo-Poderoso. Quando eu fizer 30 anos de idade, a minha casa não será em qualquer bairro, a minha casa será na cidade santa, escolhida pelo próprio Deus, a saber, Jerusalém. Quando eu fizer 30 anos de idade, meus vizinhos vai ser tudo do manto, tudo pentecostal. Todo mundo deseja um dia entrar no Santo do Santo e ver o fogo da glória do Senhor se manifestando sobre. Estes serão meus vizinhos. O plano de Ezequiel é esse: vestir a melhor roupa, morar no melhor bairro, congregar na melhor igreja, e no dia que for para o culto, ver a glória de Deus se manifestar na casa do Senhor. Mas Ezequiel continua com a sua biografia. A palavra do Senhor veio a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote. Ou seja, eu não tenho escolha, meu plano é esse: vestir roupa de sacerdote, morar em Jerusalém, ir para o culto e ver a glória do Senhor. Versículo de número 2. Mas no 5º mês, no 5º ano do cativeiro, diga, 5º ano do cativeiro. E ele ainda dá detalhe do rei Joaquim, ele está dizendo o que está lá em 2 Reis, capítulo de número 24, versículo 14, quando Nabopolazar, pai de Nabucodonosor, invade Jerusalém e leva cativeiro 10.000 jovens para a Babilônia. Dentre os 10.000, se conhece de cor 4, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Entre estes também estava o rei Joaquim, porque Nabopolazar levou para a Babilônia somente os playboyzinhos, somente os filhos de príncipe e a área nobre de Israel. Ezequiel não pertence a essa área nobre. Ezequiel é filho de sacerdote, da casa pastoral. E lá está Ezequiel, olhando para o tempo e dizendo, passou 5 anos, ou seja, eu estou com 25 anos, falta 5 anos, para eu colocar a roupa dos meus sonhos, morar no bairro dos meus sonhos, ter a casa dos meus sonhos, e como crente, pegar a minha Bíblia, ir para o culto, cultuar a Deus e ter a esperança de que Deus vai se manifestar no culto. Pergunto eu para os irmãos, em 5 anos dá para viver um grande sonho, sim ou não? Sim ou não? Em 5 anos dá para realizar grandes planos, sim ou não? Mas olha o versículo de número 1. E aconteceu, no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, justamente no período que eu tracei como meta para a minha vida, quando eu fizer 30 anos de idade, eu vou para o culto e o azeite vai cair na minha cabeça. Eu vou ser ordenado a sacerdote e vou usar a roupa dos meus sonhos quando fizer 30 anos de idade. Com 30 anos, o azeite descendo na minha cabeça e eu pegando o ornamento santo, eu vou estar na casa do Senhor, pegando as minhas coisas e mudando para o bairro dos meus sonhos. Mas Ezequiel diz, e aconteceu no 30º ano, justamente no período que eu estabeleci como meta para os meus projetos, aonde estava eu? No meio dos cativos. Lá estava eu, no meio dos exilados, junto ao rio Quebar. Olha para mim, por favor.
Se a gente pudesse fazer uma entrevista com Jeremias, seria mais ou menos assim: Jeremias, como jovem, o que você rabiscou no papel? O que você imaginava e sonhava? E Ezequiel diria: fácil. Eu estudei a vida inteira. Sentei diante dos melhores rabinos para estar preparado para os meus projetos, que são, quando eu completasse 30 anos, eu ia trabalhar no emprego dos meus sonhos. Eu me capacitei, me preparei para isso. E qual seria, Ezequiel? Pergunto eu a ele, ele diria: usar uma roupa de linho fino, com 12 pedras no peito, e um chapéuzinho brilhante escrito santidade ao Senhor. Eu olharia de baixo a alto para Ezequiel e diria: tem alguma coisa errada. Porque se tu não falou comigo que sonhava usar Pierre Cardin, Armani, e eu estou olhando para você, você está usando roupa de marca japonês. Aqui me deram. Ezequiel ia derramar uma lágrima e ia dizer: de fato, a roupa que uso não é a roupa que eu sonhei. A roupa que eu estou usando não era a que eu imaginei usar. A roupa que estou sonhando, eu nunca sequer passou pela minha cabeça que eu ia ter que pegar uma roupa de outra pessoa e ainda cheirando mal ia ter que colocar uma roupa de escravo no meio do corpo. Porque o meu plano não era esse. Ezequiel, pelo menos o Deus de Israel realizou teus sonhos. Você não mora numa quebrada. Você não mora em Lodebar. Você mora em Jerusalém. Ezequiel ia olhar para mim e dizer: eu até queria morar na área nobre de Ribeirão. Eu queria estar ali no bairro Aliança. Mas se tu for no meu bairro, nem pensa chamar o Uber, que o Uber lá dentro não entra. É um cativeiro. Ninguém entra lá. Eu ia olhar para Ezequiel e ia dizer: Ezequiel, e o Deus que realiza sonhos, e o Deus que você entrega todos os teus projetos, aonde está? A lágrima ia cair e ele ia dizer: no mesmo lugar, sentado no alto e sublime trono. Eu diria: Ezequiel, pelo menos alguma coisa deu certo. E no dia do culto? Que culto? Nós estamos como aqueles que sonham. Nós não temos condições nem de cantar, porque nossas harpas estão penduradas no salgueiro. Mas peraí, Ezequiel, mas tu não estudou a vida inteira, não foi para o seminário, fez 3 dias, entrou logo depois para a faculdade e disse: eu estou me preparando, porque tudo que eu quero é carregar a glória nas minhas costas. Eu diria: Ezequiel, o que você fez? Ezequiel responde: eu fui para o meio do rio Quebar. Champlin, em seu comentário, diz que no tempo dos cativeiros, os sacerdotes se reuniam junto ao rio Quebar para chorar diante de Deus e questionar, e pedir a Deus resposta. Se assim eles estão reunidos, lá está Ezequiel diante de Deus, juntos com o sacerdote de joelhos dobrados, e questionando a Deus: Deus, os meus sonhos, os meus projetos, por que eu estou vivendo tantas dores? Por que eu estou carregando tantas marcas? E Deus vai responder, Ezequiel, como? Mas, Senhor, só uma resposta para eu entender o porquê tanta dor, o porquê tanta marca. E Deus: oh Deus, o que eu vou fazer?
Porque como que eu vou pregar que existe um Deus no céu, que realiza planos, e olhe para pelo menos 2, 3 pessoas e diga, fazer planos é contigo. Quantos aqui estão buscando resposta de Deus? Levanta a mão. Está buscando? E eu te pergunto, tem sentado à mesa para planejar a vida ou está empurrando a vida com a barriga? Ah, seja o que Deus quiser. Então você precisa ler o livro de sabedoria. Provérbios capítulo 16, versículo 1, Salomão diz, e presta atenção no texto, do homem são a preparação do coração, ou seja, fazer planos. Catuca 2 aí, diga, fazer planos é contigo, hein? Aí Salomão diz, mas do Senhor vem a resposta. Diferente do capítulo 19, versículo 21. Diferente, porque Salomão não está dizendo que a última palavra é de Deus. Não, ele está dizendo, quando você faz os teus planos, vai para o versículo 3. E o que diz o capítulo 16, versículo 3? Confia no Senhor, as tuas obras e os teus projetos serão confirmados. Por isso que Salomão diz no versículo 1, e ele te dará resposta, confirmação. Até porque fazer planos é sua parte. E quem não faz, nunca chega no final daquilo que deseja alcançar. E quem fala isso não sou eu. É alguém mais sábio do que Salomão, a própria sabedoria em Lucas capítulo 14. Versículo 28 a 30, e Jesus diz assim, e parece-me, que lendo o texto, Jesus está falando de 2 tipos de homem. E o primeiro ele diz, qual é o homem? Que pretendendo construir uma grande torre, antes não se assenta, para poder calcular o gasto, e saber se poderá começar e terminar. Porque certo homem lançando o alicerce, já mudou de personagem, lançando o alicerce, não termina a sua obra e vira deboche, vergonha na boca dos outros. Permita ser chato, por favor, que eu sei que se tiver alguém aqui que gosta de oratória, odeia isso. O quê? Fala com o teu irmão, pega na mão do teu irmão. Eu não perguntei se tu gosta ou não, o microfone está comigo, eu faço o que eu quero. Então pega na mão da pessoa do teu lado e diga, Jesus não quer que você passe vergonha. Porque, olha o que Jesus está dizendo, porque tal homem, lançando o alicerce, não termina a obra. O que ele está dizendo, meu vereador Delmi? Todo aquele que começa na empolgação, nunca completa o que começa. Vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Quando começa a ver, levante, que ninguém está estendendo a mão para ajudar, e começa a reclamar. E Deus começou empolgado, não calculou, agora vai passar vergonha. E para não passar vergonha, o que você faz? Senta, faz o cálculo, e se começar, termina. Se começar, olha para mim, me responde por favor. Falando de terminar, de começar e terminar, o projeto de ir para Canaã começou com Deus e Abraão, ou começou com outra pessoa e Abraão? Vou melhorar. Flávio, começou com Deus e Abraão. Levanta a mão por gentileza, vamos lá. Flávio, eu penso, acredito que foi de Deus para Abraão. Levanta a mão bem alto, bem alto. Não, Flávio, veio de outra pessoa para Abraão. Levanta a mão, levanta a mão. Quem não levantou a mão, está indeciso ou está em qual culto? Vou de novo, hein? Veio de outra pessoa para Abraão o projeto para chegar em Canaã. Levanta a mão. Abaixa. Não, veio de Deus. Foi Deus que entregou o projeto.
e disse, vai até Canaã. Levanta a mão e não abaixa. Joga no telão aí, por favor, Gênesis capítulo de número 11. Flávio, o início da história de Abraão está em Gênesis capítulo 12, não está não. Gênesis capítulo 11, versículo de número 31. Gênesis capítulo 11, versículo 31 e o versículo 32. Vamos ler bem forte, participa comigo, vamos lá. Não me deixa me sentindo louco, não, doido. Doido fala sozinho. Vamos lá, 1, 2, 3, e tomou. Ih, Jesus, sangue e fogo. De novo, vai lá, 1, 2, 3, e tomou. Segura. O pai de Abraão reúne a família, Abraão filho, Ló o neto e Sarai a nora. Reunindo todos em casa, ele senta à mesa e mostra o projeto. Vamos sair de Ur dos Caldeus e vamos morar onde, irmãos? Aonde, irmãos? Opa, então o projeto de morar em Canaã partiu de Deus ou do pai de Abraão? E quando chegou em Harã, ali habitaram, versículo 32. 1, 2, 3, e foram. Morreu aonde? Mas peraí, o projeto do pai de Abraão para a família era onde? Era onde? E ele chegou lá? Por que não? Porque morreu. E por que morreu nessa bendita terra? Quando o pai de Abraão reúne a família para ir para Canaã, Ur dos Caldeus estava tendo guerra civil. Reunindo a família, ele apresenta o projeto e diz, vamos para Canaã. E Canaã tem o apelido de quê, irmãos? Terra que mana. Ou seja, vamos sair daqui e vamos para um lugar de prosperidade. Vamos para um lugar melhor. Porque o que eu quero para minha família é o melhor e não o pior. E aí quando foram indo para Canaã, quando chegaram em Harã, ele perde o filho, pai de Ló. E por perder o pai de Ló, que se chama Harã, ele batiza o nome da terra com o nome da sua dor, Harã, seu filho. Por causa da perda do filho, ele se acomoda na terra e não quer avançar, e não quer terminar o projeto. Harã está marcado com dores e cheio de trauma. Se eu não tivesse saído de Ur dos Caldeus, eu não teria perdido meu filho. Se eu não tivesse mudado, a perda não teria entrado na minha casa, talvez, pensa ele. E por causa da perda ele se prende. E Deus só está olhando. Quando o pai de Abraão morre em Harã, Deus desce na casa do pai de Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 1, e disse Deus, sai-te da tua terra, da tua parentela, do meio da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Versículo 5 diz o texto, no final do texto, e ali chegaram em Canaã. Chegaram aonde? Peraí, se chegou aonde o pai projetou, por que Deus não falou qual era a bendita terra? Simples, como muita gente aqui, é bom demais para dar desculpa, e vai dizer para Deus, meu pai tentou e não conseguiu, minha mãe tentou e ninguém conseguiu, e quando tentaram foi só perda e perda. Abriu a empresa uma vez, foi perda. Abriu duas, foi perda. Abriu 4, foi perda. E foi só vergonha. Então eu também não vou ser mais um na vida. É melhor me acomodar aqui. Vem Deus e diz, nada disso. Sai-te.
A palavra site em hebraico é lerá, que significa sai para ti mesmo ou para o teu próprio bem. E Deus está dizendo, Abraão, para o teu próprio bem, termina o que começou na casa de teu pai. Não se prenda no lugar da dor. Ainda que o projeto que você tem carrega dor sobre você, Deus trouxe alguém aqui para dizer, Isaías 46, não vos prendeis no passado, eis que faço algo novo, podes tu contemplar. Não abaixa a mão, permanece com a mão levantada. Olha o que Deus está dizendo, não se prenda no trauma, não se prenda na dor, não se prenda no passado, olha para frente, não abaixa, e olha o que Deus diz, eu não vou começar algo novo, eu já estou fazendo algo novo, podes tu contemplar. O que Deus está dizendo? Se você abrir os olhos, você enxergará que eu já comecei a fazer algo novo. Se desprenda e termina o que começou. Permita-me permitir nesse parente, por favor, que eu sinto o Espírito me impelindo. Quando Deus disse para Abraão, sai da terra, da parentela e da casa de teu pai. Abraão obedeceu à voz de Deus, sim ou não? Não. Ele saiu da terra, parabéns. Saiu da casa, parabéns. Versículo 4. E saiu Abraão como o Senhor lhe ordenara, e levou consigo Ló. Quem é o único parente da casa? Quem é o único parente? E Deus disse o que para Abraão? Faz o quê? Afasta. Por quê? O nome Ló em hebraico escreve Lote. Não confunda o nome de Ló com não em hebraico. Não em hebraico se escreve Ló. Mas o nome dele em hebraico é Lote. Significa véu e cortina. O que Deus está dizendo para Abraão? Se eu quero te mostrar, não ande com véu, não ande com cortina. Mas aí tem gente que é teimoso demais. Deus está falando, não anda. Está atrapalhando a visão, está atrapalhando a revelação. E você fazendo sabe o quê? Colocando o coração aonde não deveria colocar. Ah, Deus, deixa eu ajudar. Vamos ver se vai dar certo. E Deus, já viu há muito tempo. Só está atrapalhando, afinal de contas, pega essa porque é de graça e pela graça. Amós capítulo 3, versículo 3. Andarão dois juntos, se não tiver comum acordo? A pessoa que Deus está dizendo, tira da vida, e você colocando pela emoção, está pior do que sanguessuga. Está te esgotando, e você teimando. E aí, escuta, porque Deus achou alguém aqui agora. Ah, Deus, eu orei tanto para ter esse crush. É o meu casca de bala. Aí vem Deus, te trouxe para lhe dizer, casca de bala, só presta para uma coisa, amassa e joga fora. Ei, meu Deus, coitadinho, ele só tem eu, ela só tem eu. Gênesis capítulo 13, versículo 7, diz o texto, e houve contendas, e houve o quê? Entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. O negócio não é nem entre eles dois. Mas aí o texto diz, e Abraão chamou Ló e disse, escolhe para onde você quer ir. E quando Ló escolheu Sodoma e Gomorra, versículo 14 do capítulo 13, e apartando Ló de Abraão, veio a palavra do Senhor dizendo, levanta os olhos e veja, porque toda esta terra que tu está, o camarada já está pisando na terra, pastor.
mas não está enxergando por quê? Estava com o véu e com a cortina nos olhos. Mas quando o véu foi arrancado por causa da briga, por causa da contenda, foi bloqueado no zap, Deus olhou e disse: abre os olhos. Você não entendeu o porquê dessa briga, dessa contenda e porque foi bloqueado, mas agora eu estou te arrancando o véu e mostrando, é hora de pisar na terra do cumprimento. Volta comigo. Deus trouxe você aqui para dizer: começou? Trate de terminar. Você não entrou para o seminário tão empolgado? Não, eu vou fazer teologia, depois de fazer o básico, vou fazer o médio. Não, eu vou direto para o bacharel. E você foi olhando, 3 anos, Jesus, tem dó de mim. Aí Jesus te trouxe para lhe dizer: entrou, cria vergonha na cara e termina o que começou. Até porque você não disse para mim: me usa, Senhor. Como que eu vou te usar? Ah, Senhor, me usa do meu jeitinho. E Deus dizendo: eu não te quero como Pedro. Pedro, mais longe que foi Samaria. E depois de muito tempo, para Roma e lugar mais nenhum. Mas quando Deus achou na rua de Damasco alguém que falava hebraico, latim, aramaico, sentou no seminário de Gamaliel, Deus olhou e disse: esse aí eu vou dar Jerusalém, Samaria, vou dar até os confins da terra. Oh glória, Deus te trouxe para dizer: sentou à mesa do seminário, termina e vai até o fim, que eu quero te levar mais longe. Termina. Vem de sacolé na rua, mas termina. Cata a latinha, mas termina. Olha para 2 ou 3, aproveita que é o pregador que vai pedir e diga: toma vergonha na cara e termina esse seminário. Eu preciso encerrar. E aconteceu. Ninguém fala a hora que eu tenho que parar, né? Vocês são maravilhosos. E a Kersia acabou de mandar o zap, a gente tem que ir embora, eu estou entendendo. Fiquem em paz. Não vai perder o ônibus, não. E aconteceu. No 30º ano. Eu não estava vivendo nada do que planejei. Nada do que sonhei. Mas lá estava eu, sem usar a roupa dos sonhos, sem a casa dos sonhos, sem os amigos dos sonhos, mas estava eu de joelho acreditando: Ele tem cura para a minha vida. Essas marcas serão só para lembrar que a medida que eu fui ferido, será a mesma medida que Deus vai me usar para curar a outros. Já levantou a mão ali, levantou a mão lá. Glória, oh, glória, 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 glória. Deus trouxe alguém nessa noite para dizer, Isaías 55, versículo de número 8. Os teus planos não são como os meus. Os meus caminhos não são como os teus, porque os meus pensamentos são maiores do que os teus, e o meu caminho vai além dos teus. Deus trouxe alguém para dizer, Provérbios 19, versículo 21, muitos são os teus planos, mas somente do Senhor vem o propósito. Glória. Deus te trouxe para lhe dizer, não basta viver projetos, tem que viver propósitos que eu estabeleci para ti. Aqui para mim, olha, me responde, seja bem sincero. A gente ora para viver nossas vontades ou a vontade de Deus? A gente ora para receber pedido de oração de Deus ou para Deus nos direcionar? E
Murchou. Mas vamos lembrar, Mateus capítulo 6, versículo 9 em diante. Fácil, oração do Pai Nosso. Não precisa nem abrir a Bíblia, você conhece de cor. Vamos lá. Conto de 1 até 3, você começa a oração do Pai Nosso e vamos aprender para que serve a oração. 1, 2, 3. Opa, segura, puxa o freio. Então eu oro para descobrir em Deus qual é a vontade dEle para a minha vida. Eu não oro para saber de Deus se Ele pode me dar o que eu quero. Eu oro para saber se o que eu quero está na vontade dEle. Se vai encaixar com o meu propósito. Olha para mim. Quem não for passar pelo tribunal de Cristo, vai passar pelo trono branco e você diz, eu não estarei lá. Diga, eu não estarei lá. Eu espero que não esteja. Eu quero te encontrar na fila da graça, no tribunal de Cristo e dizer, nem faço ideia como cheguei, só sei dizer que fui salvo pela graça. Mas no trono branco não, por quê? Apocalipse capítulo 22, olha para mim e me responde, seminário, diante de todos, tribo, povos, nações, línguas, vai se abrir quantos livros? Quantos livros? Vamos lá, vai se abrir os livros e também o livro da vida. João deixa bem claro, vai se abrir os livros e também o livro da vida. Por que também o livro da vida? Salmo de número 139, versículo 16. E todos os teus dias foram escritos no seu livro. Ele vai pegar o que ele escreveu para você e vai pegar o livro de obras, livro de palavras, livro de ofertas, e vai conferir, será que bateu com tudo que eu escrevi para ele? Glória. Deus trouxe alguém aqui hoje para dizer, eu sei que você tem promessas, e promessas serão renovadas, mas eu quero que você viva propósito, porque propósitos serão irrevogáveis. Deus trouxe alguém aqui para lhe dizer, esteja no centro da minha vontade, pois ela é boa, perfeita e agradável. Ainda que esteja doendo, você vai dizer como Paulo, eu bem sei que tudo posso. Oh, glória. Peraí, Paulo, você está doido? Não, você que não entendeu. Eu até fiz planos. Uma hora eu quis ir para Bitínia, outra hora eu quis ir para um outro lugar, e o Espírito disse, não vai não. Eu tentei ir até para Troade, mas de repente o Espírito de Jesus disse, vai não. O que eu fiz? Vou dormir. Se Deus está me impedindo, eu vou descansar. Quando eu descansei, Atos 16, você conhece o texto, eu tive uma visão e alguém gritando, atravessa a Macedônia. Atravessa a Macedônia. Mas tudo o que eu queria era ganhar muitas almas. Quando cheguei lá, andando junto com Silas na rua, uma mulher com os olhos cobertos gritou, eis que esses que vão aí, chamado Paulo e Silas, verdadeiramente são homens santos de Deus. Eu olhei para trás e disse, está repreendido no nome de Jesus. O demônio que estava nela de adivinhação saiu, e quem ganhava com a adivinhação ficou irado, juntou a cidade inteira. E eu pensei, a visão vai se cumprir, eu vou ganhar a cidade inteira agora. Mas de repente rasgaram a minha roupa,
me deram uma surra e me jogaram no cárcere interior, 4 andares debaixo da terra, no meio do esgoto, e lá estava eu com mãos acorrentadas, e eu pensando, tudo o que eu queria era que as minhas mãos curassem, e agora estão travadas. Os meus pés estavam com grilhões, e tudo o que eu queria era avançar com o evangelho, calçando a sandália da pregação da palavra. Mas agora aqui estou eu, porque tudo que eu entendi vem e faz a minha vontade. E agora eu estou apanhando, sofrendo. Mas de repente Silas olhou e disse, não tem jeito, companheiro. Ou você canta ou ora. Ou eu oro ou canto. E a gente começou a orar e a cantar. E começou um terremoto. E as portas do cárcere se abriram. De repente o centurião puxou a espada. E eu disse, não faça tal coisa. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ele me pegou e disse, vamos lá em casa. Quando eu cheguei na casa dele, a mulher foi salva, o filho foi salva, o genro foi... Sofri, tive marcas, mas o propósito de Deus se manifestou naquele lugar. Levanta uma das suas mãos, por gentileza. Deus te trouxe para lhe dizer, João capítulo 8, versículo 37. O que eu faço hoje, você não entende agora, mas compreenderá depois. Com essa mão que se levantou e diga, hoje você não entende. Pega na mão da pessoa ao lado e diga, hoje você não entende, mas daqui a pouco tem culto e ação de graça. Romanos capítulo 8, 28. Porque sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, chamados segundo o seu propósito. Porque crer em Deus é confiar nele, mesmo quando tudo vai de mal a pior. Crer em Deus é confiar nele, quando tudo vai de mal a pior. Eu planejei algo e não vivo um terço, mas uma coisa eu sei, nunca me faltou a voz daquele que traz alívio para a minha vida. Anota bem rapidinho, porque isso aqui não foi a única coisa ruim que aconteceu para Ezequiel. Anota aí, Ezequiel capítulo 3, versículo 25 e 26. Ezequiel 3, 25 e 26. Deus disse para Ezequiel, ficarás mudo por um tempo, sem profetizar para ninguém. Silêncio. Anota aí, Ezequiel 4, versículo 4 e 5. Ezequiel 4, versículo 4 e 5. Deus disse para Ezequiel, ficarás deitado 390 dias, só pelo lado esquerdo, sem se mexer. Depois de 390 dias, ficará deitado 40 dias, só pelo lado direito, para você entender como será o sofrimento de Israel e de Judá. Imagina tu que mexe a cama inteira. Anota aí, Ezequiel capítulo 4, versículo 10 e versículo 11. Deus disse para ele, Ezequiel, só coma 100 grãos de pão e beba 500 de água. Só isso. O dia inteiro, só. Como que eu vou me sustentar? No tempo do cativeiro você vai entender que o povo também não vai ter condição. Anota Ezequiel capítulo 4, versículo 15. Deus disse a Ezequiel, na hora que for preparar a tua comida, esquenta a comida, ferve a comida, cozinha a comida com esterco de vaca. Para você entender que o cativeiro não será fácil.
Porque não tem como você pregar para outros se você não viver primeiro. Anota, Ezequiel 5, versículo 12, do 1 a 2, e o versículo 12. Ezequiel 5, versículo 1, versículo 2 e versículo 12. E Deus disse: raspa a tua cabeça e divida em 3 partes, para você profetizar e dizer: assim será o cativeiro. Irão morrer de fome, irão morrer de espada, irão morrer despedaçados. A última coisa que Ezequiel nunca sonhou que não ia viver. Capítulo de número 24. Versículo de número 15 a 18. Deus disse para Jeremias: vou matar a mulher do teu amor, e tu não vai poder derramar uma gota de lágrimas. Coloque a mão sobre o peito, por favor, e pergunta para si mesmo: eu estou pronto? Melhora essa voz. Eu estou pronto para passar pelos processos que envolvem a minha chamada? Não se empolga não, hein? Vou te lembrar um texto que eu disse ontem e você sabe de qual. Mateus 16, 24. Eu não te obriguei ao ministério. Você não foi forçado. É para quem quiser. E quem quiser, renuncia a si mesmo. E só não esqueça, vai ter dores, vai ter marcas, vai ter cicatrizes, porque tu vai ter que tomar a sua cruz e carregar sozinho. Mas lá estava ele no meio do rio Quebar. E o que Ezequiel queria? Ir para o culto, adorar a Deus e ver a glória do Senhor. Mas aí o versículo 3 diz: e veio expressamente a palavra do Senhor. Como é que a palavra veio? Veio como? A palavra expressamente significa clara e objetiva. É Deus dizendo: quando as coisas estiverem dando tudo errado, eu não vou trazer confusão para o teu coração. Eu não vou te iludir. Eu vou te falar de forma clara e objetiva, porque eu não sou Deus de confusão. E quando ele falou comigo, encerra comigo, ali estava sobre mim a mão do Senhor. Não usava a roupa dos sonhos, não tinha o carro dos sonhos, não tinha a casa dos meus sonhos, não morava no bairro dos meus sonhos, mas lá estava a mão dele dizendo: eu estou no controle de tudo. Não, uma mão é pouco, é para levantar as duas. Eu estou no controle de tudo. Ainda que tudo para você está fugindo pelas tuas mãos, Deus te trouxe para dizer: olha para o céu, porque se olhar, vai ver a minha mão no controle de tudo. E olhei, e eis que veio um vento fortemente impetuoso, vindo do norte. Vindo da onde? Você lembra que Ezequiel no capítulo 37 vai falar sobre os 4 ventos, que vêm dos 4 cantos da terra. Cada vento tem um nome, porque cada vento é ordenado por um anjo. O vento norte é o vento Astron, que significa revelação. É Deus dizendo: Ezequiel, nos piores dias da tua vida, a minha mão vai te revelar o que você tanto sonhou. E o que foi? Não foi com roupa, não foi com carro, não foi com casa, foi entrar no culto e ver o fogo da minha glória. Porque maior do que roupa, porque maior do que casa, porque maior do que carro, é a minha presença que te basta. Versículo 4, e olhei, e esse vento tempestuoso,
E você reclamando do vento e Deus dizendo, não reclama. Porque esse vento não é para a morte. Esse vento é só para você entender o quanto eu estou perto de você. Deus trouxe você para lhe dizer, enquanto você olha para as dores e marcas e cicatrizes, eu quero que você entenda outro mistério, qual? Amós capítulo 1, versículo 3. Eu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são a poeira do meu caminhar. O que Deus está dizendo? Quando o vento sopra e você acha que não vai resistir à força do vento, de fato, não é você que caminha, sou eu que estou caminhando e te levando no colo. Eu vi algo na cor de âmbar, azul, amarelo e laranja. E algo que envolvia ele, e do meio saía fogo, fogo, fogo. Ezequiel dizendo, nos piores dias da minha vida, não tinha ninguém para me dar apoio, muito menos me explicar o que eu estava passando. Mas lá estava a doce, maravilhosa e bendita presença de Deus. Longe do santuário, mas não impedido de contemplar a face do meu Senhor. Inclina a sua cabeça. Feche os seus olhos. Seja muito sincero. Você vive 1/3 do que você projetou para a sua vida? Ou será que de fato essa vocação, esse chamado de Deus, quebrou os teus planos e te apresentou outros propósitos? E indo para o seminário você até aprendeu muitas coisas acerca de Deus. Mas conforme Ele te carrega no colo, você chegou à conclusão que Jó também chegou. Eu não tenho respostas. Estou cheio de perguntas. E tudo que eu queria que Ele me explicasse o porquê disso tudo. Já que eu confio nele, falo dele, canto dele, mas eu não tenho resposta do porquê os meus planos estão sendo frustrados. Jó chegou à mesma conclusão que nós estamos chegando. Eu te conhecia só de estar no seminário, escola dominical, culto de ensino. Mas depois que eu comecei a andar contigo, eu comecei a entender quem és tu. E percebi que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. O meu serão, mas o que o Senhor projetou para a minha vida, eu preciso me encaixar nele, para que eu possa dizer como Paulo, que foi perseguido, traído, jogado de cima de uma muralha para fugir num cesto. Levou 3 quarentenas menos uma. Quem ele separou como obreiro, Dimas, Demas, traiu ele. Era amigo, andavam junto, pregavam junto, cantava junto, mas virou traidor e perseguidor agora. E mesmo assim Paulo canta dizendo: sei passar por tudo, sei passar por fome, sei passar por sede, mas também já sei ter tudo ao mesmo tempo. Sei ter falta, mas ao mesmo tempo também sei ter tudo, porque tudo posso naquele que me fortalece. Ele me fortaleceu quando eu tinha, e quando eu não tinha, a presença dele também estava lá. Ele nunca me faltou. Pode ter faltado amigos, pode ter faltado coisas,
pode ter faltado realização de sonhos e projetos, mas o meu pastor nunca me faltou. Ele sempre esteve lá comigo. Feche os seus olhos, inclina a sua cabeça. Talvez hoje você não entenda o porquê desse sofrimento, o porquê desta perda, o porquê desses traumas e essas feridas. E mesmo assim, Deus dizendo para você: levanta e prega, levanta e canta. E quando chega em casa, você olha e diz: Deus, eu acabei de receber um testemunho que o Senhor agiu na casa de fulano. Eu acabei de receber um testemunho que o Senhor curou. Eu acabei de receber um testemunho que o filho da irmã recebeu libertação. O meu filho, falta pouco eu abrir mão dele. Meu marido, já não sei o que eu faço. Em vez de apoiar por eu estar na igreja, parece que prefere que eu esteja no boteco, usando uma bermuda, mostrando tudo. Minha esposa, Deus, como eu queria que ela entendesse que eu não tenho escolha, porque não foi eu que escolhi isso. Foi o Senhor que me puxou desde o ventre da minha mãe e disse: eu te chamei pelo nome. Eu queria que ela só entendesse e abraçasse, porque afinal de contas, tu disseste que a mulher que a gente recebe é para ser auxiliadora e adjuntora. E parece que eu tenho mais contento em casa por causa da igreja e a tua obra, do que quando eu estou fazendo a tua obra, Deus. Por que os planos estão sendo frustrados? Por que eu não estou entendendo isto? Aleluia. Feche os seus olhos, inclina a cabeça, tem ninguém te olhando. De fato, você hoje não entende. De fato, hoje você não compreende. Porque é mais fácil olhar para as dores, gemer, gritar, olhar para as feridas, e por muitas das vezes se sentir sozinho e abandonado. Você até canta, mas você só canta o Salmo 43, verso 5. Ó, porque está batida a minha alma, ó, porque se turba dentro de mim. E Deus te trouxe nesse seminário para lhe dizer, ainda com dores, com marcas, cicatrizes, espere em Deus, confie em Deus, porque Ele o mais o fará. Você não está percebendo, não está entendendo, mas há uma mão de Deus se movimentando e trabalhando ao teu favor. Hoje não tem, hoje não pode, hoje você questiona, e Deus dizendo, fique em paz. O que vai restar vai ser cicatrizes para você lembrar e não esquecer. Eu subi no monte, a sarça queimou, e eu olhei para a sarça e disse, o que está acontecendo? E uma voz saiu da sarça e disse, tira a sandália dos pés, porque a terra que estás é terra santa. Eu te escolhi e estou te chamando para uma grande obra. Eu até disse, seria melhor voltar para o Egito. E Deus olhou e disse, você não tem noção do que virás. Você não imagina o que eu vou fazer com você e através de você. Com a cabeça inclinada, olhos fechados, faça dessa canção a tua oração. Não levante a cabeça ainda. Cante. Tira a força de onde não tem. E declare, nenhum dos teus planos podem se frustrar.
nenhum dos seus planos podem se frustrar. Declare. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar. Declare. Mas os planos de Deus ninguém impedirá. Não se frustrarão. Se coloca de pé e vai cantando. Levanta, erga, declare. Deus ninguém impedirá. Levante as tuas mãos. Soprar, Ele não perdeu o controle. A terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Se teu barco Parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas. Declare. Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. andando sobre as águas, está dando uma ordem. Sou eu. Não se frustrarão. O quê? Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, Mas o quê? a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Dá um abraço bem forte e caloroso em alguém mais próximo. E diga: agora está difícil de entender. Hoje está doendo. Mas abraçado com ele bem forte, diga: mas o culto e a ação de graça está chegando. Tem presença santa. Tem mão no controle. Isso, vai orando com ele, vai orando com ela. Isso. Não se frustrarão. Não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, A terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando tempo em teu coração, está causando dúvidas. Cadê Jesus? Mas olha com quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou Pastores, vem pra frente. Todos os pastores que estão presentes pra frente. Pode O vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus